Olá, tudo bem com você? Bom, eu desejo que sim. Se você está me vendo agora, isso significa que você está em um momento muito importante. Você está chegando na reta final. Olha só que bacana. Sei que foram momentos complicados aí, uma longa jornada, muitas alegrias, momentos difíceis, não é? Mas são nas dificuldades, nos momentos difíceis, que a gente consegue enfrentar os obstáculos. Os momentos difíceis nos levam até o melhor e o mais forte que podemos ser. E agora vamos dizer que a gente chegou na parte fácil, né? E aí você fala assim, professora, tá louca? TCC é a parte mais difícil? Não, não é não. Pensa durante todo o percurso do seu curso aí, durante toda essa trajetória, tudo que você já passou. Se você chegou no momento do TCC, isso significa que você está finalizando. Então não é a parte mais difícil, é a parte mais fácil. Então, bora lá pro TCC. Primeira dica que eu dou para você: não escolha o tema simplesmente porque você acha fácil. Escolha um tema que te instiga a curiosidade, aquilo que você realmente tem interesse em desvendar. Tá? Dentro do AVA você vai encontrar o manual do seu TCC com todas as orientações. Dentro desse mesmo manual você vai encontrar os eixos de pesquisa, os campos de pesquisa aos quais você deve se direcionar. Busque encaixar esse seu tema dentro de um daqueles assuntos, ok? E aí você começa a dar continuidade ao seu trabalho. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar embasamento teórico, no mínimo 3 para iniciar. Então nós temos aí duas modalidades de TCC em andamento no momento. A monografia, que é mais direcionado para o campo de artes visuais, é um trabalho um pouquinho mais extenso. Temos o artigo. Todos eles começam e seguem o mesmo direcionamento. Tem algumas peculiaridades que vocês vão encontrar dentro do manual, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho no geral. Então, primeiro passo é o projeto. O que é um projeto de pesquisa? Você indica para o seu leitor sobre o que exatamente você vai falar. Então, o primeiro passo é encontrar o tema. Já sei o meu assunto, já sei o que eu quero falar, encaixei ele lá no eixo, encaixei ele dentro do campo de pesquisa, encontrei os meus autores que vão me dar base teórica. Importante, eu oriento vocês que procurem livros. A Uninter tem um acervo muito grande de obras literárias. Então, talvez dentro desse acervo mesmo você consiga encontrar os autores que vão dar embasamento à sua pesquisa. Por que isso é importante? Porque de sites de internet nem tudo é confiável, gente. Eu posso pegar o meu artigo e colocar lá no site, só que de repente eu resolvo tirar e você utilizou uma citação de lá e depois quando o leitor for pesquisar ele não encontra mais. Esse é um dos problemas. Nós temos vários problemas. Um deles é a dificuldade para você conseguir utilizar a citação dentro do seu trabalho, dependendo do que você recolheu da internet. Então, tem uma dificuldade também na hora de colocar as referências. Então, tudo isso você tem que observar. A fonte mais segura e mais fácil, utilizável, é o livro. No livro você pode fazer o fichamento, que é quando você coloca aqueles post-its e vai marcando todos os assuntos para que você se encontre depois dentro da sua pesquisa, porque não é uma pesquisa que você vai começar e terminar em um dia, é uma pesquisa que vai demorar um certo tempo. Por isso que é importante você escolher um tema que te instiga a curiosidade, porque o que vai te impulsionar, o que vai te fazer continuar esse trabalho, dar sequência a ele, é justamente essa sua curiosidade, essa sua vontade de desvendar o assunto. Então você vai utilizar esse livro por bastante tempo. Por isso é importante. No mínimo 3 autores. Então vamos lá começar pelo projeto. Seu projeto de pesquisa, como eu disse, é aquela parte que você vai dizer para o seu autor: olha só, eu escolhi esse tema aqui, gostei desse tema e é sobre isso que eu quero falar. Ele precisa ser validado para você dar continuidade à próxima etapa. Observando que para cada curso, como eu falei, existem peculiaridades, existem algumas questões diferentes. Pode ser que no seu curso você não tenha um projeto, você tenha direto o seu artigo.
tá? Mas mesmo assim é bom você fazer um projetinho, nem que seja só para você, porque isso te dá uma linha de raciocínio para você chegar no seu produto final. Então, lá dentro do seu projeto, o tema, escolha um tema. Depois você precisa limitar esse tema. O que vem a ser limitar esse tema? Então vamos supor que eu escolhi como tema da minha pesquisa bullying, eu escolhi como tema da minha pesquisa a empatia, eu escolhi a diversidade cultural, então tem várias questões aí. Mas espera aí, eu vou falar, o que eu vou falar sobre o bullying? Eu vou falar sobre tudo? Gente, é muito abrangente. Né? Eu tenho bullying no trabalho, eu tenho bullying de diversas formas. O bullying, ele engloba também a questão de etnias raciais, de culturalismo, de tantas formas, né? O que exatamente eu vou falar? Então, o que é delimitar o meu tema? É fechar esse campo de pesquisa. Eu tenho um campo de pesquisa bem aberto e eu preciso fechar isso. Então, eu vou fazer uma limitação. Eu vou dizer assim, olha, eu vou falar de bullying, mas eu vou falar do bullying lá no contexto educacional, no ensino fundamental 2. Pronto, fechei. Eu disse para o meu autor que embora eu vá pesquisar, para o meu leitor, que embora eu vá pesquisar aquele assunto, eu vou pesquisar esse assunto dentro de um contexto específico. Então, eu limitei essa minha abordagem. E aí eu tenho um problema. O que vem a ser o meu problema? Lembra que eu falei que você precisa escolher um tema que te instigue curiosidade. Então, o meu problema é a minha curiosidade. O que eu quero saber sobre esse assunto? Então, vamos seguir aqui a linha de raciocínio do tema que a gente escolheu aqui aleatoriamente. Eu estou falando sobre o bullying no Fundamental 2, certo? Então, eu tenho um problema. O que eu quero desvendar sobre isso? Eu quero entender como ele acontece e como ele pode ser combatido. Então, é exatamente essa a minha resposta ali para o problema. Lembrando que para o tema, para a delimitação do tema, para o problema, não são textos, são apenas parágrafos, são somente frases pequenas. Então, eu vou ali no meu problema e vou colocar entender como o bullying acontece no contexto educacional e como ele pode ser combatido. Então, eu já dei a minha problemática. Eu já disse que dentro do tema bullying, eu vou pesquisar o contexto do ensino fundamental 2 e o que eu quero entender é como ele acontece e como ele pode ser combatido. Tranquilo. E aí, eu vou para a minha justificativa. Imaginem você que está vendendo um produto. Então, eu estou vendendo uma ideia. E eu preciso justificar para o meu comprador qual é a importância dessa minha ideia. Então, lá no meu texto de justificativa, eu vou explicar por que é importante essa pesquisa. Qual a importância dessa pesquisa para a minha formação, para a minha profissão. Né? Então, eu faço um textinho, e aí sim é um texto, e eu vou explicar, eu vou justificar, colocar lá. A importância dessa pesquisa se dá por isso, eu vou colocar a minha ideia, o que eu acredito, por que é importante. Então, é a justificativa. E eu tenho os objetivos. O objetivo geral da minha pesquisa é responder o meu problema. Então, se eu coloquei lá no meu problema, entender como acontece o bullying e como ele pode ser combatido, o meu objetivo vai ser isso. Analisar, né, os fatos que levam ao acontecimento do bullying e como ele pode ser resolvido, como ele pode ser combatido. Então, o meu objetivo geral responde à minha pergunta-problema. E aí eu tenho os objetivos específicos, que são os caminhos que me levam ao meu objetivo geral. Importante lembrar que nos objetivos são duas coisas bem distintas. Se eu estou fazendo um projeto, é um projeto de ação. Então, os meus objetivos, eles direcionam a uma ação, a um fazer. E os meus objetivos de um artigo, que é uma pesquisa, eles me direcionam ao entender, ao compreender, tá? Então, eu tenho meu objetivo geral, que é entender alguma coisa, compreender alguma coisa, e o meu específico é o caminho que vai me levar até o geral. Então, se eu coloquei lá que o meu objetivo geral é entender como o bullying acontece e como ele pode ser
combatido, então eu vou colocar no mínimo de 3 a 5 objetivos específicos que vão me levar a esse caminho. Então, eu posso colocar lá, por exemplo, entender como inicia o bullying, ou então entender o que é o bullying, analisar o contexto do bullying, analisar o contexto educacional onde o bullying acontece, analisar as propostas, entender as propostas, conhecer as propostas existentes para combater o bullying. Então, são caminhos que me levam ao objetivo geral. E aí eu vou para o meu desenvolvimento, né, para o meu textinho de embasamento teórico. O que é o meu embasamento teórico? Fala sobre aqueles autores que eu falei lá no início. Então, nesse embasamento teórico, eu já coloquei lá que o meu assunto é esse, o meu objetivo com esse trabalho é isso aqui, eu já coloquei qual é o meu campo de pesquisa e eu já justifiquei para o meu leitor a importância de pesquisar esse assunto. E agora eu vou dizer para ele quem é ou quem são as pessoas que vão me auxiliar nessa pesquisa, ou seja, em quem eu vou embasar. O que é o embasamento teórico? É a parte onde eu dou veracidade à minha argumentação. Então, eu estou dizendo que o bullying não nasceu no ensino fundamental, porque lá a Ana Beatriz Barbosa, na sua proposta, no seu livro, ela fala sobre o nascimento do bullying, dos acontecimentos que levam ao bullying. Então, eu utilizei como minha referência Ana Beatriz Barbosa. E aí eu vou buscando outros autores que vão falando sobre a mesma temática e eu vou dando uma palhinha. É só uma introdução do assunto. Então eu vou dizendo, olha, para o embasamento teórico do presente artigo será utilizado como base o autor tal que fala isso sobre a temática. Segundo o outro autor fala assim. Então eu vou fazendo o meu embasamento teórico. O que é importante nisso? Aqui você vai trabalhar tanto com normas da BNT, com questão a formatação do trabalho, tem normas específicas, como com as normas da língua portuguesa. E aí entra a questão da citação. A citação, ela acontece de 3 formas e é bem simples de entender. Ela parece bem complexa, mas na verdade não é. Então você tem a citação indireta. O que é a citação indireta? Eu li um texto, eu li um trecho, eu entendi, né? Eu consegui compreender a ideia do autor, o que ele colocou ali, e eu vou lá no meu texto e coloco essa ideia, e aí no final da ideia, eu abro um parêntese, em caixa alta eu coloco o sobrenome do autor, vírgula, a página de onde eu tirei aquilo, e o ano da publicação, e eu fecho parênteses. Isso significa que aquela fala não é minha. Eu tirei aquela fala de alguém ou eu me apossei daquela fala para dar veracidade à minha argumentação. Então, essa é a citação indireta. Ela não tem separação dentro do texto, ela incorpora ao meu texto, não tem um ponto que direcione, olha, aqui começou a fala do autor e aqui acabou. Não, eu só estou sinalizando para o meu leitor que dentro daquela minha fala ali, daquela minha argumentação, existe a fala desse autor, tá? Então, essa é a indireta. E a citação direta, que acontece de 2 formas. Ou ela é curta, com menos de 3 linhas, ou ela é longa, com mais de 3 linhas. Se curta, eu vou separar dentro do meu texto, eu vou sinalizar dentro do meu texto com aspas, o início e o final. Como que eu posso referenciar isso ali dentro do texto? Eu tenho 2 formas. Então, eu posso seguir, né, algumas palavrinhas de articulação. Então, eu posso colocar ali, segundo fulano de tal, ou como fulano de tal aborda, ou... Então, eu posso colocar dessa forma. Se eu for utilizar assim, essa indicação de autor inicial, colocar segundo, vamos pôr, segundo Silva, né? Segundo Silva, eu vou colocar só o Silva, escrito normal, não é em caixa alta. Vou abrir um parênteses depois do Silva, vou colocar a página e o ano e fechar o parênteses. Então, eu estou indicando que a autora, Silva, na página tal e no ano tal, fala aquilo. Aí eu coloco aspas onde inicia a minha citação e coloco aspas onde fecha. Também eu posso dar uma sequência, eu estou argumentando e eu coloco lá dentro do texto
uma fala do autor e sigo uma sequência. Eu coloco aspas indicando onde começa e onde termina. Por que que é importante essa separação? Porque esse texto eu fiz uma cópia na íntegra. Não foi uma leitura que eu fiz e eu interpretei. Eu simplesmente copiei na íntegra exatamente como estava dentro do meu livro e eu coloquei ali. Então, onde começa essa cópia? Onde começa aspas. Onde termina essa cópia? Onde termina aspas. Dentro, ele se encaixou tão perfeitamente no meu texto, esse trecho, que eu não precisei dar essa introdução de autor. Então, como que eu faço para referenciar? Lá no final, eu coloco um parênteses, coloco o Silva em caixa alta, coloco a página e o ano e fecho parênteses. Então, essa é a curta. A citação longa também é uma cópia exata do que está no livro, não vai aspas, porém ela vai separada do texto, pode vir tanto como essa introdução de autor, né, dizendo lá, segundo Silva, parênteses, da mesma forma, né, a referência, e aí dou um espaço e vou colocar recuado de 4 da margem, em espaçamento simples, Arial 10, como se fosse uma caixinha, aquelas caixinhas que vocês normalmente vê dentro de um texto, uma caixinha de um textinho separado, então eu vou colocar a citação ali. Ou então eu posso fazer da mesma forma, sem introdução do autor, coloco a citação, no final da citação, abro parênteses, o sobrenome do autor em caixa alta dentro do parênteses, com a página, com o ano, fecho aspas. Então, essas são as 3 formas de utilizar a citação dentro do texto. Feito isso, terminei ali o meu embasamento teórico. E aí eu venho para o texto de metodologia, que também faz parte do meu projeto. O que é o texto de metodologia? Ok, tranquilo, eu já disse qual é o meu tema, eu já fechei o campo de pesquisa, já dei a situação problema, já indiquei os objetivos, já justifiquei, já disse quem são as pessoas que vão me ajudar nessa pesquisa e agora eu vou dizer para o meu leitor qual é o método de pesquisa que eu vou utilizar. Normalmente, para se trabalhar um artigo, nós utilizamos o quê? Bibliográfico, qualitativo, tá? Porém, não é simples assim. Eu vou colocar aqui que a minha metodologia de pesquisa será bibliográfica qualitativa. Eu preciso indicar ali de onde foi que eu tirei essa ideia. Foi a tutora que falou. Não serve como referência. Eu tenho que ir lá e procurar alguns autores. Então, eu posso indicar para vocês aqui, por exemplo, Lakatos, Pedro Demo. São autores que falam sobre metodologia de pesquisa científica. Esse autor vai explicar para você por que essa sua metodologia de pesquisa se encaixa na metodologia de pesquisa bibliográfica e por que ela é qualitativa e não quantitativa. E essa informação você precisa colocar lá dentro do seu textinho de metodologia. Então, você vai colocar, vai indicar lá, construir um textinho descrevendo que a sua metodologia de pesquisa se dará por pesquisa bibliográfica, que segundo Gil, ou segundo Lakatos, ou segundo Pedro Demo, acontece dessa forma, que é qualitativa, por isso, porque fulano de tal também aborda isso. Então, é esse o fechamento da sua metodologia, a explicação de como será feito o seu trabalho. Fechou? Referências, coloquem todas as referências, lembrando que a referência para cada tipo de pesquisa existe um procedimento de referência. Então, referência bibliográfica, nome do autor, primeiro nome, o sobrenome em caixa alta, em ordem alfabética, segue a sequência, tem que ter todas as informações, o título, a editora, o ano, tudo certinho. A formatação desse textinho, das referências também segue um padrão. Então, é em espaçamento simples o texto ali, né? As referências, em espaçamento de 1,5 entre uma referência e outra, em ordem alfabética. Esse é o seu projeto de pesquisa. Desenvolveu o projeto, enviou, foi aprovado, hora de começar o seu artigo. Então, para o seu artigo, diríamos que a parte um pouquinho mais complexa é o seu projeto. Você já fez o projeto, você já tem aí um direcionamento de para onde você vai e como você vai. Você já tem os autores que vão te embasar. Então, eu
aconselho você que comece pelo desenvolvimento. Então, você tem um tema, né? Você já tem um título e você vai começar a desenvolver. O que é o desenvolvimento? Aquele textinho que você fez lá de embasamento teórico diríamos que é uma introdução do seu desenvolvimento. Então, agora é hora de colocar todas aquelas ideias que estão na sua mente referente a esse seu tema. Uma coisa muito importante, os alunos normalmente eles se preocupam demais com a correção ortográfica nesse momento, como onde colocar, como colocar, de que forma colocar. A minha dica é diferente. As ideias, quando elas vêm na nossa mente, elas não vêm organizadas, elas não vêm de uma forma cronológica, item 1, item 2, item 3, item 4, não. Elas vão surgindo como ondas. Então, de repente você tá ali fazendo uma outra coisa, você lembra daquilo, você fala, nossa, isso daqui é legal. Você lê alguma coisa em algum lugar, você fala, olha, isso se encaixa perfeitamente. Se você for ficar procurando dentro do seu texto o lugar onde encaixa ali naquela hora, às vezes você perde a sua linha de raciocínio. E nesse momento, no desenvolvimento do seu texto, é importante não perder a linha de raciocínio. Então, para isso a gente faz um fichamento. Você vai colocando ali as ideias, vai colocando as ideias e depois você organiza. Leitura crítica e analítica do seu trabalho é a chave do negócio. Para que o seu trabalho fique bem desenvolvido, leia atentamente, mas leia de verdade. Esqueça o que você escreveu e leia o que realmente está escrito. A nossa mente nos prega peças. Você tem um hábito, todos nós temos o hábito de codificar aquilo que vamos escrever. Então você imagina, você escreve. Quando você vai fazer a leitura daquilo que você escreveu, você teoriza que você já sabe o que está escrito. Então você lê e às vezes passa despercebido erros grotescos. Não porque você não sabe como fazer, mas porque você seguiu uma linha de raciocínio ali rápido e escreveu. E quando você leu, você simplesmente passou por ali, porque você já sabia o que estava escrito. Então, por isso, é importantíssimo a releitura de uma forma analítica, crítica. Analise com cautela tudo aquilo que você escreveu. Então, já dei as dicas das citações, de como você vai colocar e é o que você mais vai usar. Uma coisa muito importante, a citação não é um texto solto dentro do seu texto. Ele faz parte do seu texto, ela faz parte do seu texto. O que é o ideal? É que você peça para uma outra pessoa ficar de lado e você leia o seu texto. Você vai ler o seu texto sem colocar a referência ali da citação. Você vai ler. Você leu a citação e a pessoa não pode entender, perceber que existe um corte ali, que existe uma quebra no seu texto. Ele tem que ser coerente, conciso, mesmo com a citação. Então, não existe essa quebra de um texto. Existem palavras articuladoras que te levam a mudar de um assunto a outro. E essas palavras são chave dentro do seu trabalho. Assim como o seu texto de citação, as suas partes de citação, ela precisa ter uma introdução da sua fala e depois uma finalização da sua fala referente àquele pedacinho ali, tá? Então, isso é muito importante. É importante você lembrar que 40% do seu trabalho são embasamentos teóricos, são aquelas partes que vão dar veracidade às suas argumentações, mas o trabalho é seu. Então, 60% das argumentações precisam ser suas. Então, você vai desenvolver o seu trabalho, o seu TCC, a partir daquele início que você deu lá no seu projeto. Tá? Então, desenvolvi, fiz toda a minha parte, lá dentro do manual ele fala quantas páginas precisa ter, depois do desenvolvimento você vem para a introdução. Por que você vem para a introdução depois? Você vai recuperar o que você fez lá no seu projeto e a maioria das informações você vai utilizar na introdução, no seu texto de introdução. Então, você fez a introdução e aí você vai para considerações finais. Considerações finais, você faz um apanhado de tudo aquilo que você falou dentro do seu texto, dentro do seu desenvolvimento e coloca lá nas considerações. É importantíssimo. Isso aqui que eu tô passando para vocês é a grosso modo. Por quê? Dentro do manual existem peculiaridades que precisam ser observadas para cada estágio. Para cada TCC, tá? Para cada trabalho de conclusão de curso, vocês têm peculiaridades que precisam ser observadas. Primeiro passo para começar o seu trabalho é esse aí. Outro passo, procure o seu orientador. Peça auxílio. Não tem problema nenhum você perguntar 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário.
tá? Você está numa fase muito importante do seu curso, que é a finalização. E tudo precisa correr bem nesse momento. Então, o primeiro passo é encontrar a sua linha de pesquisa, fazer o seu projeto e começar a desenvolver o seu texto. Texto de introdução dentro do artigo, não vai citação. Texto de consideração final dentro do seu artigo, não vai citação. Citação você vai utilizar dentro da metodologia e dentro do desenvolvimento ou do embasamento teórico. Então, é isso aí. Essa é a orientação para você começar o seu trabalho de conclusão de curso, tá? É uma pesquisa ampla, você vai dedicar aí um tempinho para desenvolver. Como eu disse, não fique com dúvida, surgiu dúvida, entre em contato com o seu polo. Lembrando que para cada curso tem uma modalidade de trabalho de conclusão de curso diferente, então é importante olhar o manual antes de começar a desenvolver e, na dúvida, procurar o seu polo. Desejo que você trilhe seu caminho aí com sucesso, que lhe seja concedido todos os dias sabedoria para ensinar e humildade para aprender. Porque tolo é aquele que acredita que já sabe tudo, porque ele perde a oportunidade de aprender todo dia.